jogo, Vasco ganhou 1-0 contra o Porto Cabedelo. Então essa vitória aí que é importante porque deixa o Vasco mais uma vez, tira um pouco da pressão, acho que não o suficiente, né? Porque foi um jogo que boa parte da torcida começou a vaiar o Carille, eu já vou falar sobre isso, mas foi um jogo que poderia ter sido resolvido com mais facilidade, né? Tem muita coisa para falar, coisa boa para falar sobre o jogo, principalmente em relação ao primeiro tempo. Mas o fato é que o Vasco vence e não convence, mais uma vez. Embora tenha até tido um bom primeiro tempo, a gente percebe que o Vasco teve muita dificuldade de manter o ritmo no segundo tempo. Teve uma queda de rendimento física, é verdade. E também tem a questão das entradas, né? Tem jogadores que entram e não produzem. Já vou falar, inclusive, da escalação e dos jogadores que entraram no segundo tempo. Mas acho que vai além disso. Eu acho que a torcida ela está irritada, principalmente porque o Vasco... o trabalho do Carille nos últimos... Vamos lá. Ele está trabalhando desde o Carioca, certo? Desde o Carioca. Desde o Carioca, o trabalho do Carille não engrenou. A gente percebe que o Vasco faz jogos abaixo, toma decisões erradas. Você vê que o Carille, no finalzinho do jogo, já queria colocar o Lucas Oliveira novamente. Deixou o Jair fora dos relacionados. Não sou aqui a favor do Jair. Acho que o Jair jogou mal nos últimos jogos. Mas o fato é, o Jair, dentro desse time, ele é um jogador importante. Principalmente para reposição. Então, assim, boa parte da torcida tá na bronca com o Carille, não é pelo jogo de hoje, é pelo conjunto da obra. Pro Vasco tem muita dificuldade no segundo tempo, tem muita dificuldade de poder produzir jogo. Você vê que o time tem até alguns bons jogadores para jogar, para ter um jogo mais vertical, ou seja, um jogo mais por dentro. Você tem até uma bola do Tietchan hoje, mas parece que o time não consegue imprimir isso. Não tem muito volume, tem pouca intensidade e principalmente há um desgaste muito grande fisicamente quando vai para o segundo tempo. E aí é aquela história, né? Não tem a ver só com a questão do Fábio Carille, tem a ver com a organização, tem a ver com a questão mental do time, porque assim, o técnico, quando ele é contratado, ele também tem que trabalhar a questão mental do time ter que segurar o jogo e saber também principalmente atacar e produzir, até quando tá numa situação ruim. O Vasco não consegue fazer uma transição ofensiva. Toda vez quando o Porto Cabedelo, que é um time, primeiro, péssimo, horroroso, é um dos piores times que o Vasco já enfrentou, não tem nenhum escape esse time, nenhum escape. Quando o técnico deles percebeu que tava 1-0 ainda o jogo, que o jogo não foi para 1-0, era pro Vasco ter feito 2 ou 3. Quando ele percebeu isso, ele começou a principalmente subir as linhas e dificultar o Vasco de fazer uma saída de bola. E toda vez que o Porto Cabedelo começou a fazer isso, o Vasco começou a rifar essa bola, principalmente no segundo tempo. Começou a rifar essa bola, não passava pelos zagueiros, era geralmente ligação direta. Inclusive, fala até na transmissão, né, o Verratti começa a tomar muitas faltas por causa disso, né? Exatamente de o Vasco ter essa dificuldade de progredir, fazer a transição ofensiva. E querendo ou não, a gente pode até falar do Carille, tipo, beleza, ele não tinha os pontas antes. Mas a zaga é a mesma. Os laterais são os mesmos, desde o Carioca. O João Vitor tá aí, o Lucas Freitas tá aí, o Maurício Lemos tá aí, né? O Maurício Lemos ele não estava disponível durante todo o Carioca. Ou seja, ele teve tempo para poder ajeitar o sistema defensivo do Vasco. O fato é que o Porto Cabedelo não ofereceu nenhum perigo ao Vasco. Nenhum. Agora, quando a gente vê esse Vasco enfrentando outros clubes como o Corinthians, como o Santos, como o próprio Sport que a gente vai enfrentar, a gente vai ter muito mais dificuldade, porque são times muito melhores. Esse time do Porto Cabedelo é 5º lugar no campeonato venezuelano. Não é um time de Série A, não é um time de elite. Tanto até na Sul-Americana. Então, assim,
é muito perigoso o Vasco estar nessa situação, porque além de ter um sistema defensivo fraco, o Vasco está colocando suas fichas, depositando suas fichas no campeonato, na Sul-Americana. Você, por exemplo, ter a decisão de colocar o time reserva contra o Corinthians, time misto, e colocar o time titular agora contra o Porto Cabelo. Só que se a gente parar pra pensar, qual é a grande dificuldade do Vasco nos últimos anos? É ficar na Série A. Não é disputar títulos. Não é a realidade do time. Não é a realidade desse elenco. Tanto que você vê que quando o Vasco começa a trocar os seus pontos, a dificuldade que o Vasco tem de poder fazer um jogo minimamente interessante. A gente vai aqui fazer até uma avaliação, né, em relação a todo o jogo, mas isso preocupa, né? Porque um bom time sempre começa com uma boa defesa, ou seja, começa com uma boa saída de bola, uma boa transição ofensiva, com um time que seja seguro na bola aérea, coisa que o Vasco não é. Então, transição ofensiva, um time que consegue se defender bem, consegue ganhar duelos aéreos e duelos no chão. O Vasco não é esse time, pelo menos não na última linha. E isso para mim é um pouco assustador, porque ele já teve tempo para resolver isso. E a gente percebe, algum trabalho do Carille do médio e longo prazo foi bom? Foi realmente bom? Qual foi o último bom trabalho do Carille, entende? Então isso é preocupante. Somado a isso, a gente tem que falar. Hoje o Vasco tomou 1-0, o Vasco venceu por 1-0 só, mas a culpa não foi do Carille. É porque o Vasco tem um time que perdeu muita chance. Perdeu muita chance. O Vasco poderia ter feito 2-3-0 e não fez. Se a gente avaliar aqui, a gente olhar as estatísticas do jogo, a gente vai perceber uma coisa. Eu vou até colocar a estatística aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Isso. Acho que dá pra ver, né? Estatística aqui. Deixa eu ver se tá direitinho. Tá direitinho. O Vasco, ele teve no total 22 finalizações. Dessas 22 finalizações, 9 foram no gol. Ou seja, o Vasco de fato acertou, foi mais calibrado nesse jogo. Não foi quase 50%. Vamos lá, 40% das bolas que o Vasco criou, o Vasco chutou a gol. Só que olha que interessante. O Vasco ele começa o primeiro tempo. Aí você pode ver aqui a escalação. O Vasco começa jogando numa espécie de 4-3-3 ou um 4-2-3-1. 4-3-3, né? Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, primeira linha. Hugo Moura um pouco mais atrasado, 2 jogadores aqui, interiores. Tietê pelo lado direito, Coutinho pelo lado esquerdo. E aí você tem uma linha de 3 com Garré do lado direito. Já vou falar do Garré, o Verratti e o Nuno pelo lado esquerdo. Esse time do Vasco, no primeiro tempo, se a gente olhar direitinho, dessas 9 finalizações no jogo, 6 ou 7 foram no primeiro tempo. A maior parte das finalizações do Vasco foram no primeiro tempo. Aliás, se eu não me engano, 4 ou 5 finalizações a gol no Vasco no primeiro tempo. E o Vasco, se eu não me engano, tinha feito mais de 12, 13 finalizações ao gol no primeiro tempo. Ou seja, no primeiro tempo, o Vasco produziu ofensivamente. Teve jogadas interessantes. Algumas até, inclusive, que não vão constar como, digamos assim, chute ao gol. Por exemplo, você tem uma jogada do Tietê que ele traz por dentro e aí ele dá o passe entre as linhas para o Verratti fazer o facão e finalizar, né? Ele consegue esse passe, né? Esse passe por dentro, chega no Verratti, só que o Verratti acaba pecando na finalização e a bola vai para fora. Esse é um caso, e aliás, se tem um cara que eu tenho que elogiar nesse jogo é o Tietê. Que partida do Tietê principalmente no primeiro tempo. Depois teve uma queda de rendimento, mas o Tietê jogou muito bem o primeiro tempo, muito bem, criando muitas oportunidades. Você tem uma jogada também do Vasco, que é uma inversão de bola do Nuno uma inversão de bola do Garré pro Nuno. Aí você tem um cruzamento, o Verratti cabeceia. Você tem aquela jogada que o Vasco produz com o Piton do lado esquerdo, né? Mais uma inversão que acontece. E aí você tem um cruzamento do Coutinho pisando na área e chegando como elemento surpresa e cabeceando. O goleiro espalma muito bem. Aliás, se for para fazer um meia-culpa aqui, o goleiro do Porto Cabelo defendeu muito bem. Você tem essa jogada, né?
Você tem ao longo do jogo, ainda no primeiro tempo, algumas boas oportunidades do Vasco que poderiam ter sido gol. E no final do primeiro tempo você tem o cruzamento do Piton, a velha jogada, né? Cruzamento do Piton, testada do Verratti. E aí no finalzinho, né? No apagar das luzes, aos 45 do primeiro tempo, gol do Verratti. E aí o Vasco sai do primeiro tempo com, digamos assim, o peso já saiu. Porque você viu que o Vasco conseguiu produzir, conseguiu fazer o seu gol, o seu golzinho. E teve algumas oportunidades interessantes, né? Você tem a jogada do Tietê, você tem as jogadas que o Vasco faz pelas beiradas, né? Você vê um jogo um pouco mais interessante do Garré dessa vez. Ainda acho que ele tem muita dificuldade para poder ter um escape, é um jogador que tem essa dificuldade mesmo. Você tem o Coutinho, né? Que foi um dos grandes jogadores desse jogo. No primeiro tempo ele fez algumas finalizações de fora da área, o goleiro defendeu. E o Vasco termina esse primeiro tempo com algumas produções interessantes. Ou seja, o Vasco chegou a gol. O problema que eu acho que assim que a gente pode falar aqui é o seguinte. O Vasco se você olhar bem, você tem um jogador que é um pouco mais vertical, que é o Tietê, que sempre chega para poder dar um passe, fez uma boa partida. O Coutinho, que tem uma boa finalização de fora da área, como aconteceu no primeiro tempo e no segundo. Você tem um jogador como o Garré, que ele vem para dentro e ele tem um pouquinho de capacidade para poder fazer uma inversão de bola. O Nuno é o mesmo caso. Só que falta nesse time do Vasco um pouquinho mais de criatividade. Porque você vê muita bola vindo para o Verratti. Você vê muitas vezes o Coutinho se apresentando, certo? Se apresentando para poder ter essa bola. E eles optam por jogar para a lateral, né? Tocar no Piton, tocar no Paulo Henrique, tentar explorar pelo lado, né? Sendo que o Vasco não tem escape por esses lados, né? O Vasco ele joga numa dobra. Como é que funciona? Você tem um ponta e um lateral. Um ponta e um lateral. Aí o ponta do Vasco corta para dentro, o lateral passa, porque quando o ponta corta para dentro ele puxa a marcação, você libera o corredor. E aí Piton, Paulo Henrique conseguem atacar esse espaço e chegar para poder fazer o cruzamento. Só que esse tipo de jogada ela é importante, é claro, só que ela não pode ser a única. E esse é um dos fatos que a gente tem que prestar atenção, é que o Vasco depender só da bola aérea, sabendo que já teve tempo para poder trabalhar, é uma coisa que assusta. E o detalhe, não é o Vasco de 2023 do Ramon Dias, que jogava com 3 volantes. Se você não tinha um jogador criativo que pudesse achar uma bola por dentro, você não tinha um Tietê, que era um jogador que podia fazer o que fez com o Verratti no primeiro tempo, você não tinha esses jogadores. Agora você tem. E você não consegue produzir algum jogo que não seja só a bola aérea. E eu não estou falando aqui que não pode ter cruzamento, tá? Quando eu falo bola aérea, eu estou falando no geral. Geralmente é lançamento, inversão de bola, cabeceio no primeiro pau. Falta um pouquinho de repertório. Você pode ter um cruzamento rasteiro também. Você pode tentar explorar essa bola pelo chão. Você pode tentar uma bola por dentro também, uma tabela. A finalização de fora da área, houve um acréscimo pela individualidade do Coutinho. Você percebe que Tietê e Coutinho são jogadores que não podem sair desse time. São jogadores criativos, são jogadores que podem mudar um jogo e são jogadores que dão muita qualidade. Aí você vai para o segundo tempo, o Vasco começa a explorar a saída de bola do Porto Cabelo, que eu volto a dizer, péssimo time, péssimo. O Vasco começa a explorar essa saída de bola. Inclusive, tem uma finalização do Coutinho, né, que você tem uma jogada que sai do Nuno, se eu não me engano. Do Nuno, acho que é do Garré, se eu não me engano. Ele dá o passe, vem pro Coutinho, acho que é uma recuperada do Tietê. O Coutinho finaliza e o goleiro mais uma vez defende. Você tem depois uma jogada também que a bola sobra, né? Um bate-rebate, sobra no Coutinho. O Coutinho finaliza, o goleiro defende de novo. O Coutinho vai ter pesadelos com esse goleiro, né? Só ele já tinha tentado 3, 4 vezes. Se olhar as finalizações, 30%, quase 40% é do Coutinho. Jogou bem o Coutinho, jogou bem. Você tem a finalização do Coutinho de fora da área, né? Que é, no caso, uma falta. Então, assim, você já teve uma produção que, assim, se você olha os 15 minutos do segundo tempo, você já fala, bom, esse jogo não tem como ficar 1-0. O Vasco tem que fazer o segundo e o terceiro.
Tinha que acontecer. E aí o que acontece, né? O Porto Cabelo começa a pressionar a saída de bola do Vasco. Faz umas trocas, né? Sai alguns jogadores e começa a pressionar essa saída de bola do Vasco, fazendo com que o Vasco tenha que rifar essa bola. E aí, a segunda bola o Porto Cabelo conseguia. Entende? Eles tentavam recuperar essa. Tanto que o Verratti, aliás, que partido do Verratti, né? O Verratti brigou, caiu, voltou para recuperar essa bola. Tava ele, né, perto da, perto da área, roubando bola para recuperar pro Lloyd, entende? Já vou falar do Lloyd. Então, assim, a partida do Verratti é uma outra partida que a gente tem que falar que é incrível. Jogou muito bem o Verratti, lutando muito. Mas aí eu volto a dizer, o Vasco com dificuldade de fazer a saída de bola, né, contra um time fraco, que não apresentou grandes oportunidades, e o Vasco não estava conseguindo fazer essa saída de bola. E não conseguindo fazer essa saída de bola, o jogo começou a ficar um pouco picotado, né? Vai para a segunda bola, né? Como é que a gente fala, né? Tenta fazer fazer a ligação direta, aí sobra uma bola, aí é disputa de bola no duelo aéreo, aí você tem faltas que acontecem no meio campo, né? Porque o jogo começa a ficar picotado exatamente por causa disso, né? Bolas disputadas tanto mais aérea do que no chão. O jogo começa a ficar picotado, você percebe que o próprio Porto Cabelo já percebeu que poderia conduzir esse jogo de uma maneira um pouquinho mais tranquila, tirando esse ímpeto do Vasco, tentando fazer com que o Vasco tenha mais dificuldade, porque a verdade é, toda vez quando o Porto Cabelo conseguia tirar essa bola da sua transição, ele tinha um pouquinho mais de tranquilidade. E aí o jogo começou a ficar mais de duelo, né? Falta, e aí você tem algumas faltas que o Verratti sofreu também, né? Porque ele tentava disputar essa bola toda vez que tinha o tiro de meta. O Verratti tentava conseguir essa bola e ele não conseguia, né? Ele sofria falta. Tem inclusive uma cotovelada que bate aqui nele, né? O Nuno também quase acaba lesionado. Então, assim, esse tipo de jogo começou a ser um pouco. Começou a ficar angustiante pro torcedor. Porque ele pensou, porra, tá 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo. Aí você fala, porra, tá 1-0 ainda. Os caras, se chegar em uma bola, acaba o jogo. E aí fudeu. E o time começou a cair de rendimento fisicamente também, né? Não foi só a saída de bola e as mexidas do time do Porto Cabelo, né? Você tinha também uma produção, ó, se vocês olharem direitinho, só tem 2 finalizações do Porto Cabelo, justamente no finalzinho do jogo. E é exatamente por quê? Porque o Vasco perde um pouco da produtividade. E perde a produtividade de uma maneira, assim, indecente. Tem umas entradas de alguns jogadores, como, por exemplo, o Lloyd e também a entrada do Paulinho, a entrada do Payet, que não conseguiram imprimir um pouquinho mais de ofensividade a esse Vasco, ou pelo menos manter o ritmo que o Vasco tinha. Ajeitei a câmera aqui. Quando o Nuno sai, entra o Nuno e o Garré saem, entra o Lloyd, entra o Payet, entra o Paulinho, você percebe que o Vasco ele começa a ter. O Ryan também entrou, né, no lugar do Garré, né? Aí você tem a troca, né? O Lloyd começa do lado direito e vai parar no lado esquerdo quando o Ryan aparece, né? Há essa inversão. E aí você tem essas entradas, né? Do Paulinho, do Payet, do Ryan, e pouco fizeram diferença. Muito pelo contrário, o Vasco ele continuou exatamente do jeito que estava no final do segundo tempo, né? Na metade do segundo tempo, ou seja, com pouca produtividade. Quando conseguia uma bola e tinha erros de tomada de decisão, principalmente do Payet. O Payet teve uma vez que ele estava na beira da área, assim, ó. Ele estava na bica da área. Ele levou pelo lado direito, tentou conduzir essa bola, perde, porque o jogador do Porto Cabelo ele estava muito na bola, o Payet ele mostrou que ele ia para o lado esquerdo. Quando ele tentou puxar com o lado direito com o pé direito para o lado esquerdo, o jogador já conseguiu o espaço e conseguiu recuperar essa bola. Então, assim, uma partida que o Payet mais uma vez não fez muita coisa. O Lloyd entra pelo lado direito
Aí muita gente tava reclamando, não, o cara ele fica errando demais, coloca o Lloyd do lado esquerdo. Primeiro, o Lloyd joga dos dois lados, tá? Joga tanto da ponta direita quanto da ponta esquerda. Só que tem um problema. O Lloyd, ele é tão improdutivo no lado esquerdo quanto no lado direito. Ele entra hoje no jogo aos 20 minutos, aí você fala, porra, beleza, vamos ver um recorte melhor do Lloyd no lado direito para poder saber o que ele pode produzir. Se ele tem um pouquinho mais de explosão, se ele consegue ter um jogo um pouquinho mais de velocidade. E não. Pelo contrário, é um jogador displicente. Ele recebe uma bola, tem 3 jogadores marcando ele. O que ele faz? Ao invés de ele girar essa bola e voltar pro volante ou pro zagueiro, o que ele faz? Ele tenta ir no meio desses jogadores e perde essa bola, né? Tem uma outra bola que, se eu não me engano, o Paulo Henrique dá no Lloyd. O Lloyd vai tentar dar o passe de novo ou no meio ou no Paulo Henrique. Ele erra o passe de 2, 3 metros, entende? Então, assim, esses foram alguns dos erros que eu vi do Lloyd que eu volto a falar. São erros que eu já havia falado que ele tinha e que, independente se é do lado esquerdo ou do lado direito, são deficiências técnicas. Ele é um jogador que é displicente. Ele é um jogador que ele tem dificuldade com a bola. Você tem uma jogada, que aí eu vou falar, que, se eu não me engano, acontece eu não sei, acho que é do Payet. O Payet dá um passe, chega no Lloyd, o Lloyd ajeita essa bola pro Ryan, feição na frente do gol, e o Ryan consegue pegar essa bola ele consegue pegar essa bola e jogar ela. Porra, ele jogou na estação de São Cristóvão, tá ligado? Ele jogou muito longe. Ele jogou muito longe. Jogou no Maracanã. Então, assim, a entrada do Ryan também não foi boa. O Lloyd, exceto essa ajeitada, todo o jogo do Lloyd foi completamente anulado. Não teve absolutamente nada que ele produziu. Eu não vou dizer aqui que o Nuno fez uma boa partida, que foi uma partida discreta também, mas assim, entram jogadores que eles acrescentam menos do que os jogadores que estavam mal fisicamente no jogo. Então, isso é um pouco assustador, né? E você volta a ver que o elenco do Vasco, você começa a perceber as deficiências do Vasco, principalmente na parte ofensiva, porque você não tem, por exemplo, um jogador para entrar no lugar do Verratti para descansar esse jogador pro próximo jogo. Você não tem um jogador para entrar na ponta e entregar, na ponta esquerda, e entregar algo melhor do que o Nuno. Por exemplo, o Nuno fez uma partida, até o primeiro tempo ele estava até tendo algumas boas ações com a bola, mas assim, nenhuma partida incrível, tá ligado? E entra jogadores no lugar dele e esses jogadores produzem menos do que o Nuno. Então, assim, isso que é um pouco assustador. Você vê que o banco do Vasco e as pontas do Vasco já não são tão produtivas. E aí entram jogadores que são menos produtivos ainda. Se você tentem analisar um pouquinho, quantos dos jogadores que jogam na parte ofensiva do Vasco jogariam nos seus times ou em outros times aí? Vocês acham que o Garré seria titular no Bahia? Jogando essa bola não seria. O Nuno seria titular no Botafogo? Não seria. Ah, pô, mas o Botafogo, pô, melhores elencos do Brasil, beleza. Vamos citar aqui Corinthians, Fluminense, São Paulo. Entende? É essa a questão. É essa a questão que eu quero levantar. Tem muitos jogadores do Vasco que são titulares que não renderiam em outros times. E quando você olha para as pontas reservas do Vasco, eles são piores ainda. Ou seja, são jogadores de Série B ou menos. É o caso do Lloyd. Não é um jogador para jogar na Série A. Não é um jogador que produz. Nem quando o Vasco está ganhando, nem quando o Vasco está perdendo. Eu gosto do Lloyd nesse sentido, que eu não espero nada do Lloyd e ele não me impressiona. Entende? Eu gosto dessa relação. Eu preferia que ele me impressionasse, mas eu também gosto dessa relação. Eu não espero uma atuação acima do Lloyd, porque ele sempre entra do mesmo jeito. Se o Vasco estiver ganhando, se o Vasco estiver perdendo, o Lloyd é o mesmo. É o mesmo jogador, são as mesmas deficiências técnicas no lado direito ou no lado esquerdo, não tem explosão. Então, assim, eu não queria nem falar muito dele, porque, assim, não é nem o principal, digamos assim, o principal culpado desses últimos jogos do Vasco. Querendo ou não, ele entra no segundo tempo, mas é um retrato de um jogador que não tem o que contribuir nesse time. Pode até fazer uma outra partida com gol, ou pelo menos uma partida
honesta, né? Na última partida a gente até falou, pô, o Lloyd fez uma partida que, assim, não é uma boa partida, mas ele não está entre os piores. Só que na última partida todo mundo foi mal. Então, assim, me preocupa esse Vasco, que não consegue matar um jogo contra o Porto Cabelo, que eu volto a dizer, quinto colocado do campeonato venezuelano, isso aqui é Série B. Série B. E o Vasco teve que poupar os seus jogadores para ter um time titular para jogar essa bola. Primeiro tempo do Vasco foi bom, eu não tô discutindo isso. Primeiro tempo do Vasco foi bom, mas você vê que há uma queda de rendimento e você vê que os jogadores que entram no segundo tempo do Vasco não são bons e principalmente o Vasco não tem um time organizado e aí a gente bate no Carille. Por que tava tendo gente vaiando o Carille? Não é porque o Carille fez sei lá, fez alguma aberração na escalação. Não é isso. É que o Vasco do Carille não anima. Esse é o ponto. Você não tem um time que pressiona bem, você não tem um time que produz um pouco mais de verticalidade, mesmo tendo jogadores como Tietê, como Coutinho, jogadores que podem ter um jogo mais por dentro. Você não tem esse jogo. E é mais uma vez o Vasco dependendo do Verratti. E o que se esperava é que o Vasco pudesse depender de... Não precisasse depender só do Verratti para um jogo assim, tá ligado? Então é isso. Em relação ao Vasco, eu só tenho isso para falar. É um jogo que você pode... Eu não diria que eu fiquei animado, longe disso. Mas é o Vasco que a gente tem, né? É manter esse time fisicamente bem e poder focar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu deixaria a Sul-Americana de lado. Acho que o Vasco não tem time para poder disputar uma Sul-Americana. Tem adversários muito mais fortes do que o Porto Cabelo nesse campeonato. E focar no Campeonato Brasileiro para fazer um campeonato tranquilo. Dá para fazer com esse elenco, dá para fazer um campeonato tranquilo, decente, ficar no meio da tabela. O que não dá é para ficar jogando com o time misto. Lembrando, o time misto do Vasco é muito ruim. Jogando com o time misto do Vasco, achando que tem elenco para poder poupar jogadores para jogar no Sul-Americano. Isso não dá. Senão o Vasco vai brigar para não cair. Porque tem Copa do Brasil ainda. Então, assim, esquece isso. É Campeonato Brasileiro. E fazer que nem o Corinthians fez agora no Campeonato na Sul-Americano. Colocar time misto. Coloca time misto e se foca na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Essa seria a minha digamos assim, a minha convicção e a minha rota para esse Vasco. Sul-Americana não dá. E é focar no brasileiro para poder ter um bom campeonato. E quem sabe, dependendo da situação aí, conseguir alguma coisa interessante nesse Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar focando em Copa do Brasil e Sul-Americana. Legal chegar à Copa do Brasil e chegar às oitavas, quartas de final, legal pra caralho. Mas a Sul-Americana não dá. A gente não tem time para poder chegar a isso, para poder enfrentar adversários mais fechados. A gente não consegue. Tanto que, olha o jogo, né? Deu a bola pro Vasco e o Vasco produziu muito pouco. Mais no primeiro tempo do que qualquer outra coisa. E é focar no brasileiro para ter um campeonato decente e não ficar jogando Copa. Vamos lembrar que o Atlético Mineiro no ano passado tentou ficar focando nas Copas e quase foi rebaixado. Foi salvo no último jogo, na última rodada contra a CAP.